Olá pessoal, estamos aqui para manter o nosso contato, para manter o nosso conteúdo, para manter a nossa ligação professor-aluno e o nosso objetivo maior, que é aquele foco, aquela nossa atenção voltada para o nosso querido Enem no futuro breve. Então pessoal, nós estamos aqui hoje para seguir a sequência do nosso material. Nós estudamos Grécia, estudamos Roma, e agora nós vamos estudar, olha só, a formação, apogeu do sistema feudal. Nós estamos ali, na nossa frente A, no módulo 3. Então você pode pegar o seu módulo 3 e acompanhar a nossa aula, nosso vídeo, que nós estamos na sequência do nosso material didático. Ou seja, esse título aqui, formação, apogeu e crise do sistema feudal, nós vamos estudar a partir de agora, a partir desse módulo 3, a chamada Idade Média, tá? Então observem pessoal, olha essas duas figuras que eu coloquei aqui para vocês, nós temos aqui uma paisagem típica da Idade Média, uma paisagem típica do feudalismo. Nós temos o castelo em destaque. O castelo é a moradia, é o local de segurança do senhor feudal, e em torno dele nós temos o campo, já que a economia feudal, como a gente vai estudar, ela é basicamente o que, pessoal? Rural, ela é basicamente agrária. Então nós temos a imagem de um castelo fortificado, tá? Vejam que esse castelo, ele tem uma ideia de proteção que é o fosso. E por que isso, Fábio? Por que as muralhas? Por que o fosso? Por que os castelos costumavam ser construídos em lugares, digamos, mais elevados? Era uma proteção, porque o período que a gente vai começar a estudar agora é um período marcado pela violência, tá? Marcado por guerras constantes. Então o castelo era fortificado em um lugar estratégico, buscando exatamente essa noção de segurança. Observe agora essa outra imagem, pessoal, também típica da Idade Média. Observe sempre que na maioria das imagens que mostram o mundo feudal, o mundo medieval, quase sempre o destaque está onde? No castelo. Quase sempre a imagem central de maior presença é do castelo. O que a gente vê aqui? Nós temos o castelo em destaque novamente na segunda imagem, só que aqui embaixo, observa aí galerinha, olha só, aqui embaixo nós temos os servos trabalhando nas terras do Senhor. Então a imagem típica do feudalismo é o castelo do seu feudal e o trabalhador camponês, chamado de servo, trabalhando nas terras que pertencem ao Senhor. Então, duas imagens típicas e tradicionais do mundo medieval, do mundo feudal. Então, vamos lá. Olha só. Inicialmente, nós temos que ter uma ideia de cronologia, de divisão da chamada Idade Média. Então, como nós sabemos, porque isso aqui é um lance que é estudado já há muito tempo, a Idade Média, ela começa no século V, exatamente no ano de queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando que a gente andou estudando lá na decadência do Império Romano. Nós aprendemos que os bárbaros germânicos, ou simplesmente germânicos, invadiram e destruíram o Império Romano. Só que você lembra que o imperador romano Teodósio, ele vai dividir o Império Romano em duas partes. Ele vai dividir o Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Aí o que é que acontece? O que é que você vai guardar para o seu glorioso Enem? Em 476, o Império Romano que foi destruído pelos bárbaros é o Império Romano do Ocidente. Então a Idade Média vai do século V, 476, que é o ano da queda do Império Romano do Ocidente, até o século XV, quando nós temos a queda, em 1453, a queda de Constantinopla, ou queda do Império Bizantino, ou ainda queda do Império Romano do Oriente. Então é importante você lembrar que o Império Romano do Ocidente foi destruído pelos bárbaros, mas o Império Romano do Oriente,
que será chamado de Império Bizantino, ele continua existindo e ele vai existir durante todo o período da Idade Média. Então, quem morre é o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, tá? Só vai acabar na queda de Constantinopla em 1453. Aí o que é que nós temos no nosso estudo sobre essa cronologia? Existe uma divisão, pessoal, dentro da Idade Média, que é um período longo, né? Um período de 10 séculos, um período de 1000 anos, tá? Então você tem uma divisão. Você vai ter um período chamado de Alta Idade Média, que vai do século V ao IX, onde você vai ter a formação daquilo que mais nos interessa para o Enem, que é a formação do feudalismo, que nós vamos estudar nos nossos próximos encontros. E o outro período da Idade Média, pessoal, chama Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Tá? Nesse período de Baixa Idade Média, onde o Enem andou cobrando algumas questões sobre esse período, nós temos a consolidação do feudalismo e a sua decadência. Então, lembrando que na Baixa Idade Média, você tem essa ideia de apogeu do feudalismo e a sua própria decadência. Lembrando também que a decadência feudal vai dar origem ao sistema capitalista, como vocês vão estudar em geografia e vão estudar em história também. Beleza, feras? Mas observa, olha só. Pessoal, existem várias visões, várias maneiras de você interpretar a Idade Média. Então nós temos visões sobre a Idade Média. Nós temos maneiras de interpretar esse período da história. E a maneira, a visão que mais nós temos, que mais nós estudamos, que mais é conhecida e apresentada sobre a Idade Média, é a que a gente vai ver agora. Então, olha só, sim, eu esqueci de um detalhe curioso, presta atenção, olha só. Aprendemos agora, ou reaprendemos agora, que a Idade Média vai até o século XV. E que no século XV você tem a decadência do feudalismo. Bem, como história não é uma disciplina exata e depende muito de interpretações e da maneira como os historiadores veem a história, existem historiadores que defendem a ideia de que aqui o feudalismo entrou em decadência, tá? Mas ele só vai acabar no século XVIII como consequência da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Na visão de alguns historiadores, o feudalismo só acaba realmente no século XVIII. Vai vir para cá. Fábio, qual é a visão mais comum, mais conhecida que nós temos sobre o período medieval? Olha só, pessoal, nessa visão nós temos a seguinte estratégia, presta atenção, civilizações clássicas, Grécia e Roma, são as civilizações chamadas clássicas. Aí o que é que nós temos nessas duas civilizações? Nós temos o antropocentrismo, que é o homem colocado como centro de todas as coisas, tudo girava em torno do homem na cultura das civilizações clássicas, ao mesmo tempo do racionalismo. Então, na cultura clássica se valorizava o homem e também aquela ideia de interpretar os fenômenos da natureza através da razão. Aí veio a Idade Média, saca? Aí o que eu tenho na cultura medieval? Eu tenho uma cultura marcada pelo teocentrismo, que é o contrário de antropo. Antropo é homem, é humano, e teo quer dizer Deus. Então, na Idade Média, tudo era explicado a partir de Deus. Tudo era explicado a partir da religião. Então eu tenho o teocentrismo, a religiosidade e o misticismo, tá? Então eu tenho na cultura clássica e na Idade Média. O que aconteceu? Aconteceu que quando veio o renascimento cultural, num período denominado de Idade Moderna, então aconteceu um resgate. A galera do Renascimento, ela vai resgatar os valores culturais
das civilizações clássicas. Então, olha só, eu vou ter um resgate do humanismo, um resgate do antropocentrismo e um resgate do racionalismo. Então, observa, professor, eu no Renascimento vou resgatar os valores das civilizações clássicas. Então, como é que eu, homem do Renascimento, vou interpretar, vou ver a Idade Média? Qual é a minha visão em relação a esse período intermediário, médio, entre a civilização clássica e a Idade Moderna e o Renascimento Cultural? Então eu vou ter a seguinte visão: resultado, para os renascentistas, a Idade Média será um período de obscuridade, ignorância, uma verdadeira Idade das Trevas, ou, como eles chamavam, a longa noite dos 1000 anos. Resultado, feras, para a galera do Renascimento, a interpretação da Idade Média é que era um período intermediário sem cultura, um período onde a cultura ela acabou morrendo, não se desenvolvendo. Então, a galera do Renascimento critica a Idade Média devido aos seus valores religiosos e místicos, chamando então Idade das Trevas ou longa noite que durou 1000 anos. Mas atenção, olha, professor, hoje, Fábio, hoje em dia, qual é a visão que os historiadores possuem da Idade Média? Olha para mim, hoje em dia, você não chama mais de Idade Média de Idade das Trevas. Por quê, Fábio? Porque hoje a história resgatou a cultura medieval. A Idade Média, tudo bem, não teve uma cultura marcante como a cultura grega ou a própria cultura do Renascimento Cultural. Tudo bem que ela teve uma cultura marcada pela religiosidade, mas ela teve uma cultura, tá? Por exemplo, as universidades nasceram dentro da Idade Média. Então você tem uma cultura marcante na filosofia, São Tomás de Aquino, tá? Você vai ter na filosofia Santo Agostinho. Então eu vou ter arquitetura romântica, gótica. Então hoje qual é a interpretação? A Idade Média não foi tão brilhante culturalmente como foi a cultura clássica ou a cultura renascentista, mas ela teve cultura. Então hoje ela não é mais apresentada como Idade das Trevas ou noite que durou 1000 anos. Beleza, fera? Tranquilão? Agora, observe esse mapa aqui, pessoal. Olha só, dá uma olhada para ele. Esse mapa, ele representa os reinos bárbaros, tá, na Europa, no século VI. Então, presta atenção. Roma, Império Romano do Ocidente, é destruído no século V. E no século VI, eu tenho na Europa uma série de reinos bárbaros, ó, na Europa Ocidental. Olha aqui, ó, olha aqui o Império Romano do Oriente. Vejam que esse império, você não tem reinos bárbaros, está vendo? Ó, porque ele consegue resistir à invasão dos bárbaros, ele não é destruído pelos bárbaros germânicos. Aí o que acontece? O que é que eu quero passar para vocês? Quando os bárbaros invadiram o Império Romano, que destruíram suas cidades, não totalmente, lembrando para você que as cidades, elas não vão desaparecer totalmente durante a Idade Média. Então, quando eles invadem o Império Romano, saqueando, queimando, pilhando, matando, provocando aquele êxodo rural que nós estudamos, aquela ruralização da sociedade, da economia, ou seja, quando eles invadem e destroem o Império Romano do Ocidente, esses bárbaros, eles criam reinos. Então, onde antes era o Império Romano, onde eram as terras desse Império Romano, nessas terras conquistadas, os bárbaros criam reinos. Exemplo, aqui, ó, no nordeste da África, reino dos vândalos. Olha aqui na Península Ibérica, reino visigodo. Olha aqui, onde hoje é a Inglaterra, reino anglo-saxão. Olha aqui, ó, reino, ó, dos ostrogodos. Então, esses reinos são criados onde antes era o Império Romano. Mas aquele que mais nos interessa, que é o objetivo do nosso estudo, na sequência do nosso material de idade, é o reino que está em rosinha. Olha só, na cor rosa, é o reino dos francos. Então, esse povo bárbaro germânico, os francos, eles vão ocupar uma região
que os romanos chamavam de Gália, e essa Gália vai dar origem à França atual. Então, quando os bárbaros entraram no Império Romano, criaram esses reinos bárbaros, e o mais importante, aquele reino que mais contribuiu para a formação do feudalismo, para as estruturas do feudalismo, é o reino franco. Então nós estudamos o reino franco, que é o estudo que marca o início do módulo 3, é estudar o reino franco, também conhecido como Império Carolíngio. Então você vai ter reino franco e Império Carolíngio. Observe agora para vocês, pessoal, olha essa questãozinha que eu coloquei aqui para a gente começar a pensar em termos de Idade Média, em termos de invasões bárbaras germânicas ao Império Romano. Saca a leitura. Sidônio Apolinário, aristocrata da Gália Romana. Gália Romana, que vai ser ocupada pelos francos a partir da invasão dos bárbaros. Escrevendo a um amigo, num período de grandes transformações culturais, assim se expressou. Saca o texto. O vosso amigo, Eminêncio, honrado senhor, entregou uma carta por vós ditada, admirável no estilo, tá? A língua romana foi há muito tempo banida da Bélgica e do Reno, mas se o seu esplendor sobreviveu de qualquer maneira, foi certamente convosco. A nossa jurisdição entrou em decadência ao longo da fronteira, mas enquanto viveis e preservardes a vossa eloquência, a língua latina permanecerá inabalável. Ao retribuir as vossas saudações, o meu coração alegra-se dentro de mim por a nossa cultura em desaparição ter deixado tais traços em vós. Aí o cara pergunta, ó, a opinião contida no fragmento da carta está diretamente relacionada às. Saca o texto, pessoal, volta para o texto. Quando a pergunta for sobre o texto, volta para ele. Ele vai nos ajudar a encontrar a resposta da questão. Então olha o texto diz assim, ó, o cara está lá na Gália Romana, que é a França, que está sendo atacada pelos bárbaros. Aí o cara diz assim, ó, a língua romana foi há muito tempo banida da Bélgica e do Reno. Por que a língua romana foi banida dessas duas regiões? Aí a outra, olha só, presta atenção. A nossa jurisdição, olha só, nossa jurisdição entrou em decadência ao longo da fronteira do Império Romano. Aí vem, olha só, presta atenção. Olha só, aí o que ele coloca? Ele coloca que há uma decadência da cultura romana. Uma decadência da cultura. Que a cultura romana está sendo banida de regiões que fazem parte da fronteira do Império Romano. Aí você vem para as alternativas. Resultado, sem olhar as alternativas agora, pessoal. Olha para mim. O que gera o desaparecimento da cultura romana ao longo da fronteira, como está no texto? As invasões bárbaras germânicas. Então eu vou ter a letrinha A como alternativa correta. As invasões dos territórios do Império Romano pelos povos germânicos, provocando mudanças nas instituições imperiais. Ou seja, a invasão dos bárbaros ao Império Romano gera mudanças dentro desse império. Agora lembrando, uma dica forte para vocês, não pode esquecer, uma instituição romana vai sobreviver às invasões bárbaras. Essa instituição chama aí Igreja Católica. Então você vai lembrar que a igreja sobreviveu e ela vai se expandir, ela vai crescer, ela vai converter os bárbaros ao catolicismo e vai virar, como nós vamos estudar, a principal instituição medieval. Beleza, feras? Saca o vídeo? Vamos botar para ele. Você não dá questão, hein? Olha só. Agora sim, o reino franco. O povo que mais me interessa estudar. Por quê, Fábio? Porque esse povo, ele vai contribuir para consolidar o cristianismo na Europa. Agora diga nem. E ao mesmo tempo consolidar
as relações de suzerania e vassalagem, ou seja, os francos vão contribuir decisivamente para a formação do feudalismo, que é o grande objeto de estudo da Idade Média. Beleza, feras? Então vem para cá, ó. Olha só. A primeira dinastia dos francos chama Merovingia, e o principal rei dessa dinastia chama Clovis. Olha para o caso, pessoal. Clovis vai viver entre 466 e 510, e ele é o principal rei da dinastia Merovingia, a primeira dinastia a governar os francos. Olha para a terra. Olha só, pessoal. Clovis, ele unificou as tribos francas. Os francos, como todo o povo bárbaro, ele era dividido em tribos. Então Clovis unifica essas tribos e faz o que, Fábio? Ele unifica e faz o que? Ele unifica e cria a monarquia com poder centralizado. Então Clovis unifica as tribos francas e implanta o poder centralizado nele. Então ele passa a ser rei dos francos. Aí o que acontece, Fábio? Ele promove uma expansão territorial dentro da Gália que hoje é a França, e ao mesmo tempo, preste atenção a esta bomba. Uma dica para você, tá? Olha para mim. O Clovis, ele vai fazer um acordo com a Igreja Católica. Presta atenção, pessoal. Os francos, eles não estavam acostumados a ter um rei. Eles não estavam acostumados ao poder centralizado. Então, o que foi que Clovis fez? Ele fez um acordo com a Igreja Católica para o seguinte sentido. Olha só, a Igreja Católica vai usar a religião para justificar o poder centralizado do rei. Então a igreja vai criar um pensamento, vai criar uma ideia para fazer a cabeça dos francos e fazer com que eles aceitem a figura do poder centralizado, a figura do rei. Em contrapartida, olha para mim, em troca, Clovis se converte ao cristianismo. Opa, presta atenção, os povos bárbaros, eles eram politeístas, eles adoravam as forças da natureza. Então, o que é que Clovis faz em troca? O que é que ele vai dar em troca à Igreja Católica? Ele vai se converter ao cristianismo e ganha um apelido. Clovis passa a ser chamado de Constantino, o jovem Constantino. Lembra de Constantino, pessoal? Constantino foi aquele imperador romano que também se converteu ao cristianismo e criou aquela lei chamada Edito de Milão, que dava liberdade religiosa ao cristianismo dentro de Roma. Então, quando ele se converte ao cristianismo, ele vai ser apelidado de um jovem Constantino. Vai vir para cá, olha só. Além disso, o que é que Clovis vai dar à igreja? Igreja, eu vou te proteger, eu vou te dar proteção militar. E outra coisa que ele faz, Clovis obriga a todos os francos a se converterem ao cristianismo. E todo povo, pessoal, que Clovis vence, todo povo que Clovis conquista na sua expansão territorial, ele obriga esse povo a se converter ao cristianismo. Ou seja, Clovis contribuiu de forma decisiva para consolidar o cristianismo na Europa bárbara medieval. Então ele contribui para a expansão do cristianismo dentro do continente europeu. Então ele ajuda a igreja no processo de conversão dos bárbaros ao cristianismo. Lembrando a vocês o seguinte, que outro método que a igreja usava para promover essa conversão ao cristianismo era o método do sincretismo. A igreja misturava manifestações bárbaras germânicas com manifestações do cristianismo. Então ela mistura essa cultura bárbara com a cultura cristã. Então isso foi um método, sincretismo é essa mistura, né, pessoal? Então é um método usado pela igreja também para promover a conversão dos bárbaros
ao cristianismo. Continuando, Clóvis vai morrer, e quando ele morre, ele é substituído por uma série de reis, chamados reis indolentes. Chamados assim, porque eles não gostavam de governar, cara. Então você pergunta, Fábio, se o rei não governa, quem governa no lugar dele? Então os reis indolentes gostavam de governar? Não. E quem governava então no lugar desses reis? Quem governava? Governava a galerinha chamada de majordomos, ou prefeito do palácio. Olha para mim, o majordomos é uma espécie de primeiro-ministro, tá? Esses caras são caras da nobreza. O rei chama eles e eles governam no lugar dos reis indolentes. É o que acontece. O principal, um dos melhores, um dos mais famosos majordomos, prefeito do palácio, ou seja, espécie de primeiro-ministro, foi Carlos Martel. A Igreja Católica adora Carlos Martel. Por quê, Fábio? Porque Carlos Martel, liderando os francos, no lugar dos reis indolentes, ele impediu o avanço dos árabes. Aqui tem um erro no seu material, tá? Aqui você está lendo, impediu o avanço franco. Aqui, na verdade, impediu o avanço árabe, sarraceno, muçulmano. Então, Carlos Martel impediu o avanço muçulmano no lugar do franco na Europa. Os muçulmanos, pessoal, eles tomaram a Península Ibérica e invadiram a Europa Central, mas eles só não conseguiram conquistar a Europa porque foram detidos numa batalha muito famosa, que é a Batalha de Poitiers. Essa é a grande importância de Carlos Martel, adorado pela igreja, porque ele impede que os árabes, que os sarracenos, que os muçulmanos tomassem o continente europeu. O filho dele, Pepino, chamado de Pepino Breve, olha para mim agora e presta atenção, vou dar uma dica para você. Pepino, ele é um majordomo igual ao pai, ele é um prefeito do palácio igual ao pai, só que Pepino, ele dá um golpe, ele vai destronar o último rei merovingio, chamado Childerico. Pepino era para ser rei? Era para o Pepino ser rei? Não, ele derrubou o rei. Então esse Pepino, ele fez um novo acordo com a igreja. Ele assumiu o trono entre os francos e faz um novo acordo com a igreja. Que acordo é esse? A igreja justifica o Pepino dando um golpe. A igreja vai convencer os francos a aceitar Pepino como rei, criador de uma nova dinastia, tá? E em troca, o que Pepino da igreja? Pepino da igreja, o chamado patrimônio de São Pedro. Olha a imagem aqui, pessoal. Olha só. O que Pepino fez para a igreja? Pepino deu à igreja toda essa região central da Itália. Está vendo aqui o mapinha? Ó, a Itália está aqui, chamado de Estados Papais ou Patrimônio de São Pedro. Ou seja, a igreja ganhou um pedaço de terra gigantesco em troca do apoio que deu ao golpe de Pepino Breve. Lembrando que a partir desse momento aqui, desse patrimônio de São Pedro, a igreja passa a acumular terras e se torna a maior proprietária de terras do feudalismo da Idade Média. Então esse processo de acumulação de terras pela igreja começa a partir do patrimônio de São Pedro, doado à igreja por Pepino o Breve. Lembrando que esse patrimônio existe de 752 a 1170. Em 70, a igreja vai perder esse patrimônio, ela vai perder essas terras no processo chamado de unificação italiana. Beleza, feras? Então, o nosso videozinho está acabando aqui, essa nossa primeira parte, onde nós iniciamos o estudo do Reino Franco. No nosso próximo vídeo, eu vou concluir o Reino Franco e vamos entrar na chamada idade, vamos entrar no chamado feudalismo, tá? Em sequência. Belezinha? Um grande abraço, um grande beijo e até lá.